Fala pessoal do nono ano, beleza? Tranquilo? Então vamos lá, retomada de conteúdo para a prova bimestral, segundo bimestre, dia 6/6/2023. E é isso, vai cair na sua prova capítulos 4, capítulo 5, período entre guerras e a Segunda Guerra Mundial até a Operação Barbarossa. Vamos lá para o livro, então, que está aí na sua tela? Capítulo 4, período entre guerras. Então, aqui a gente vai estudar o que aconteceu entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial acaba em 1918, a Segunda Guerra Mundial começa em 1939. Então, a gente tem aí um período de 21 anos que nós vamos entender o que aconteceu aqui de forma resumida, porque tudo foi falado em sala de aula muitas vezes. Então, vamos lá, página 337, Entre Guerras na Europa. O que a gente tem que lembrar aqui, assim que a guerra acaba, os países envolvidos sentam numa mesa e decidem lá numa reunião em um documento chamado Tratado de Versalhes. O que que é esse documento, Tratado de Versalhes? Eles se reuniram e decidiram que a Alemanha era culpada e deveria pagar a indenização para a Inglaterra e para a França, que são colocados como vencedores. A Itália também está colocada no lado dos vencedores, mas ela não recebe indenização. Então, a França ou a Alemanha, no caso, tem que pagar uma grana para a França e para a Inglaterra, tem que devolver território para a França, Alsácia e Lorena, e tem que também diminuir seu exército, não pode produzir armamento. Então, tem um monte de coisa que é definido aí no Tratado de Versalhes em posição à Alemanha, e aí a gente já sabe o que vai acontecer. É importante saber desse tratado porque, posterior a isso, a Alemanha vai sair dali com um sentimento de revanche do Tratado de Versalhes, tipo, ó, os caras ferraram com a nossa vida, porque vai entrar numa crise profunda na década de 20, justamente porque precisa se reconstruir da guerra e ainda precisa pagar as indenizações para os países vencedores. Mas da Primeira Guerra Mundial tem um país que se sai muito bem, que é os Estados Unidos da América. Durante o período da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos não está envolvido em conflitos e aí os Estados Unidos faz o quê? Se aproveita para vender produtos, né, de bens de consumo para os países envolvidos em guerra que pararam suas produções por conta do conflito. Toda a, a indústria se move para a guerra e aí para de produzir bens de consumo, os Estados Unidos vai lá suprir a necessidade desse mercado. E aí, os Estados Unidos, na década de 20, entra no que a gente chama aqui na história de American Way of Life, que é o estilo de vida norte-americano. Eles estão produzindo muito, eles estão consumindo muito e eles estão muito poderosos porque se tornaram a maior economia do mundo. O grande problema, e aí vai passar um monte de propaganda aqui, ó. Qual é o grande problema desse movimento do American Way of Life? Até hoje os Estados Unidos é um país que consome muito, né? Qual que é a proposta? O problema, na real, aqui é porque eles começam a produzir muito porque a Europa está comprando. No meio da década de 20 ali, 24, 25, alguns países como França e Inglaterra, que é um mercado muito importante para o mercado, eles param de consumir porque suas fábricas começam a voltar. Então, a gente vai ter um processo aí bem perigoso para os Estados Unidos que está produzindo muito e agora as quedas na venda começam. E aí vai gerar uma crise que a gente vai citar no próximo texto, que é o American Way of Life, que vai gerar a crise de 1929, ou a Grande Depressão, que é um processo aí de uma crise que vai se dar por causa da muita produção de produtos de bens de consumo. E aí esses produtos vão ficar estocados, o valor vai diminuir, as empresas vão começar a demitir as pessoas, essas pessoas demitidas começam a criar dívidas e as outras empresas começam a dever e tem um ciclo vicioso nesse processo de demissão e vai afetar a atividade econômica, os desempregos, a falência de empresas, e assim a gente vai seguir o ano de 29. O que vai acontecer, como é uma crise do capital dos Estados Unidos, os Estados Unidos vai cobrar da Europa aquilo que eles estão devendo por causa da Primeira Guerra.
e esses países também da Europa vão entrar em crise, já que o capital financeiro dos Estados Unidos está comprometido, tá? Então vai ser uma crise do mundo capitalista. Lembrando, existe o mundo socialista da União Soviética que nem sente as cócegas dessa crise. Isso vai fazer com que também essa crise, quando chega na Europa, muitos países olhem para a União Soviética como a solução das suas crises. Só que também vai acentuar o que em 1929 a Alemanha e a Inglaterra a surgir o fascismo e o nazismo, que é a ideia de um líder supremo, super popular, que vai ser o salvador de tudo, né? Então a gente vem aqui para o nosso próximo tema, que é a ascensão do nazifascismo, justamente período e nesse momento de crise mundial, que aí o povo muito fragilizado vai acreditar num salvador. Itália, Benito Mussolini, Alemanha, Adolf Hitler. Então a gente tem aqui a imagem dos dois, Mussolini e Hitler desfilando em carro aberto em Munique, 18 de junho de 1940. Isso daqui já durante a Segunda Guerra Mundial. Então olha aqui, ah, esses movimentos, o nazifascismo, é baseado no nacionalismo exagerado, no militarismo, no anticomunismo, numa ideia de superioridade racial e essa ideia de totalitarismo, o poder todo concentrado na mão de um líder carismático ou também dentro de um partido único e eliminando os seus opositores. Tanto o nazismo quanto o fascismo vai fazer esse movimento. E aí vamos falar do fascismo na Itália, que surge antes, né? O fascismo na Itália, vou resumir bastante aqui, ele vem com essa ideia de Benito Mussolini após a Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha passa por uma crise muito profunda na década de 20 por conta da guerra, e Benito Mussolini num processo eh, que vai de formação de partido e tudo mais, ele faz uma marcha muito bem sucedida, que vai estar escrito aqui, cadê? A Marcha sobre Roma, no ano de 1922. Então, o partido é fundado ali, o nome, né? Mudado para Partido Fascista Italiano em 21. Em 28 de outubro de 22, a Marcha sobre Roma pressiona a monarquia italiana, então era uma monarquia, tinha reis, e aí o Benito Mussolini com o Partido Fascista consegue tomar o poder. E aí o rei Vítor Emanuel, perdão, III escolhe Mussolini para ocupar o cargo de primeiro-ministro e logo em seguida existe o golpe e Benito Mussolini assume poderes totais. E aí o fascismo no poder sobre esse processo de concentração de poder na mão de uma só pessoa e o processo de exclusão dos seus adversários e também pensar nessas alianças com o Japão e com a Alemanha nazista e o crescimento do seu território também, que eles começam a expandir território ali para dentro de outras regiões, tá? Ele assina a Carta del Lavoro, que é a legislação trabalhista de 1927, então é como se fosse nossa CLT aqui no Brasil, e em 1929 ele dá ao Vaticano, assinando o Tratado de Latrão para a Igreja Católica, então fazendo um acordo com a Igreja Católica. Então a gente vê esse processo de ascensão ao poder a partir das vias legais, por mais que tenha o golpe lá da Marcha sobre Roma pressionando Vítor Emanuel III, que é o rei da, da Itália, tá? E aqui a gente já tem o Mussolini em 36 discursando, né, para milhões de italianos, né, o Duce. Na Alemanha as coisas vão acontecer mais ou menos da mesma forma. A Alemanha tem aquele sentido de revanche que eu falei para vocês. Ela sai da guerra, ela não é mais império, ela é uma república de. Agora existem partidos que disputam as eleições. Hitler, talvez observando que com Mussolini deu certo,
ele também vai tentar um golpe de Estado, só que Hitler vai preso. Eu não sei até qual ponto essa cadeia de Hitler foi boa ou ruim para ele, mas ele saiu de lá com um livro que vai ser o livro da ideologia nazista, que se chama Mein Kampf, né, Minha Luta. E aí é onde que ele vai organizar de fato a luta do Partido Nazista e a ascensão do Partido Nazista. Dentro desse processo, eles vão formar milícias, né, que são polícias paralelas, a SS e a SA, e depois de um período, o Partido Nazista já vai ser muito grande dentro da Alemanha, né, dos trabalhadores alemães, depois passa para ser Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães ou somente Partido Nacional Socialista. O Partido Nazista é esse daí, tá? Tem socialismo no nome para enganar o, o Ocidente, que vai cair nessa ideia do Hitler com o nome socialista e tal, né? E que ele queria combater a União Soviética. E aí, dentro desse processo, o Hitler vai mostrar o seu livro que tinha lá a questão do espaço vital, tá aqui, ó, Minha Luta, Mein Kampf, a questão do espaço vital, a SA, que é a uma das milícias do partido nazista. E aí, como que o partido vai chegar ao poder? Uh, Hitler vai ter uma grande quantidade de deputados, né? Ali em 1934 já, e o Hindenburg vai ser obrigado pela quantidade de deputados nazistas convidar Adolf Hitler no seu governo, né? E aí o Hitler assume esse cargo de prestígio, só que quando a gente chega ali no finzinho de 34, o Hindenburg, presidente da Alemanha, falece e o Hitler aproveita essa ocasião para se autoproclamar chefe supremo da Alemanha, iniciando o Terceiro Reich. E aí a gente tem aqui as tropas da SS e as tropas da SA, com a Gestapo, polícia política que agia livremente. Assim, o nazismo consolidou-se no poder. Né? Então, 1934, aí sim. Em 1935, Hitler já escreve as leis de Nuremberg, né? Instituindo o antissemitismo na Alemanha. Então, a perseguição aos judeus começa por aqui. Não somente aos judeus, ciganos, homossexuais, né? Pessoas com deficiências físicas, mentais, todos seus opositores políticos. Então, ele acreditava na raça ariana como uma raça pura, pregava isso, e todos que ele considerava que não era, ou o partido considerava que não era, eram eliminados, né? Então, o nazismo foi uma ideologia política de extrema direita que defendia a supremacia da raça ariana, né? E a promoção de uma sociedade pura, eles acreditavam, né? Então, esse movimento vai deixar um impacto muito grande no mundo e um deles é o Holocausto judaico, né, que a gente depois vai falar aí da perseguição aos judeus, dos campos de concentração e tudo mais. Essa onda fascista e nazista vai se espalhar pela Europa, como a gente conversou anteriormente, e vai chegar na Espanha, de Francisco Franco, que vai acontecer a Guerra Civil Espanhola, também vai chegar em Portugal, e também vai chegar aqui no Brasil de Getúlio Vargas, tá? Com os integralistas apoiando o governo. Fascista declaradamente, mas é muito próximo de Hitler, de Mussolini, e tem um integralismo que é assumidamente fascista que vai auxiliar o governo aqui. O segundo capítulo que a gente vai estudar para a prova, que é o capítulo 5, a gente vai falar da Segunda Guerra Mundial bem sucinto. Expansionismo alemão começa ali já em 1931, o Japão começa em 31, os nazistas vão começar ali em 35, tá? Exigindo também militarismo obrigatório e tudo mais, e já ocupando a Renânia, como a gente viu na sala de aula. A Alemanha vai expandindo o seu território, como a gente tem aqui no mapa, a expansão alemã sendo apresentada, até ao ponto de formar o pacto com o Japão em 36, o Anticomintern, e depois integrando
a Itália formando aí o eixo Berlim-Roma-Tóquio, Roma-Berlim-Tóquio, a ordem não importa, o que importa é o eixo Roma ou Itália, Alemanha e Japão, tá? Do outro lado, a gente tem a Liga das Nações, que foi formada no fim da Primeira Guerra Mundial, e quem está à frente é Inglaterra e França. E esses países vão praticar a política do apaziguamento ali. Enquanto Hitler, Mussolini e o Japão estão avançando, a França e Inglaterra ficam ali tentando manter a paz e tentando dialogar com esses governantes, né? Só que de fato não vai dar certo. Aqui a gente tem um texto do expansionismo alemão, então existe um expansionismo japonês, existe um expansionismo alemão também, né? Então aqui no italiano a gente vê aí já a partir de 31 já começa o processo, né? Em 35 Abissínia, atual Etiópia, e assim a gente segue expandindo. 37 se juntaram aos nazistas e ao Japão no Pacto Anticomintern, então já precedendo a guerra. Quando a guerra começa, é quando o Hitler propõe para o Stalin soviético o Pacto Germano-Soviético, ou então o Pacto de Não Agressão Nazi-Soviético, onde eles decidem não se agredir, União Soviética e Alemanha, e ainda assim dividir a Polônia, metade para cada. Então aí marca o início da guerra, em agosto de 1939, quando esse pacto é assinado, não somente pelo pacto assinado, a guerra começa principalmente pela invasão da Polônia, e aí os países como Inglaterra e França já não vão poder ficar ali parados, né, sem fazer nada, querendo a paz, porque agora já é um país grande invadido por duas outras nações. Mas aí a União Soviética não entra na guerra. A declaração de guerra da França e da Inglaterra é contra a Alemanha, dispara aquelas políticas de alianças. Então, se a Alemanha está na guerra, Japão e Itália também tem que estar na guerra. E aí os aliados também vão começar a disparar essa política de alianças aí. No campo de batalha, a, a Blitzkrieg, como era o nome da tática de guerra do Hitler, vai muito bem sucedida no começo da guerra, conseguem dominar até mesmo a França, dominam Paris, tem foto do Hitler aqui desfilando em Paris, como a gente viu na sala de aula. Mas aí o que vai acontecer é a Operação Barbarossa, em 1941, que eu voltei aqui para a gente falar sobre essa invasão à União Soviética, que é feita por Hitler, com a ideia de fazer a União Soviética se tornar uma subjugada da Alemanha durante a guerra, né? E aí a gente vê que é uma das primeiras grandes derrotas do exército alemão dentro da União Soviética. Novamente, os russos vão utilizar a tática da terra arrasada, que usaram contra Napoleão Bonaparte. Então, o Exército Vermelho vai usar agora também contra os alemães liderados por Adolf Hitler. E como eu disse para vocês, a gente vai parar por aqui até a Operação Barbarossa. Depois a gente conversa o restante em sala de aula. Meus queridos, fico por aqui. Bons estudos para vocês. Nos vemos terça-feira.